Amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no som, tá bem? Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Acredito que vocês não escutaram a primeira saudação que eu fiz, porque ainda estava aqui nas engrenagens. Mas, pois bem, eu quero agradecer desde já pela sua atenção, né? Você que de repente aí vai entrar para nos assistir. E nós vamos falar aqui rapidamente, uma Facebook Live rápida, sobre o tema conservadorismo, né? Como esse conservadorismo ruiu tão rápido, né? Houve um naufrágio do conservadorismo. Vocês lembram que houve uma eleição, a eleição do atual presidente, né, Bolsonaro, e o mote, os pilares da campanha eram sobre o combate à ideologia de gênero, ao aborto, à descriminalização das drogas, a leniência com o crime e uma série de outras bandeiras, não é? Que eram caras para a igreja, eram caras para todos, afinal. Mas a igreja tinha uma predileção especial por essas bandeiras. E nós, né, muitos evangélicos, votaram no então candidato Jair Bolsonaro. Ele se elegeu, hoje é o presidente do Brasil, encampou muitas dessas bandeiras que eram do seu programa e trouxe para o governo. Nós não vamos discutir aqui sobre isso diretamente, mas é uma questão de fundo aí que permeia toda essa ascensão, né, do bolsonarismo, como se chama hoje em dia, que é justamente o conservadorismo, que era aquilo que era defendido pela igreja, que era esposado, não se via em outros candidatos e etc. Crucificaram o Haddad de uma forma justa, na minha opinião, né? Não vamos entrar nesse debate, de fato, o programa petista, esquerdista, todos esses partidos, né, que são parte da ampla frente de esquerda brasileira, eles torcem o nariz para as bandeiras que elegeram o Jair Bolsonaro. E é exatamente isso que fez com que o candidato se elegesse, não é o seu carisma pessoal, não é o fato dele ser um habilidoso político do nosso tempo, etc. E tal. Evidentemente, ele tem lá os seus méritos, mas o principal era a defesa dessas bandeiras. E aí, né, pastores vociferaram em púlpito, vociferaram nas redes sociais, eram muitos pensamentos, né, sobre conservadorismo e etc. Esse povo quer acabar com a igreja, quer acabar com a ideologia de gênero, quer implantar a ideologia de gênero, quer implantar o aborto, quer descriminalizar as drogas e etc. Até contra a família tradicional. Isso tudo é verdade a respeito dos progressistas. Mas a questão é, quanto tempo durou a defesa dessas bandeiras? Eu estou em Pernambuco, vocês sabem que eu moro aqui no estado de Pernambuco, e nós temos aqui uma massa evangélica grande. Acho que a essa altura do campeonato, o último censo deu conta de 800 mil evangélicos no estado todo. Nós já entramos até nesses números em outra ocasião, que foi a questão de se debater uma das igrejas que diz que tem 1,5 milhão de membros. O IBGE provou que não, mas vamos deixar esse debate de lado. Não adianta a gente entrar, porque aí a gente vai tergiversar. O que acontece? 800 mil evangélicos no estado de Pernambuco. E é uma massa grande, disputada, né, por políticos de todo naipe, de prefeitos, vereadores, governadores, deputados. Os governadores vão aos aniversários pastorais, né? É uma oportunidade dele aparecer na vitrine, etc. e tal. E ninguém perde isso, fala. Esse ano não, que teve aí a pandemia, né? E os aniversários minguaram, as comemorações diminuíram, né? As festas se tornaram meras efemérides rápidas. E aí o que acontece, meus amigos? Esses pastores que antes vociferavam contra a ideologia de gênero, contra o aborto, contra a discriminação das drogas, etc. O conservadorismo é a nossa bandeira, etc. Agora, na eleição, né, tanto pastores como membros, lideranças menores, etc., estão todos envolvidos com campanhas progressistas, esquerdistas, tá certo? Quer seja do PSB, que é predominante no Estado, né, já há várias décadas aí se elege governadores e prefeitos do PSB, quanto do PT,
né? Pasmem, senhores e senhoras, o partido que protagonizou o maior escândalo financeiro de corrupção da história mundial moderna, né? Hoje é aclamado pelos evangélicos. Aí vem PDT, que é Correio de Transmissão, mas que defende as mesmas bandeiras. Nós temos uma rosa, né? A rosa de Luxemburgo é o símbolo do PDT e é o símbolo da Internacional Socialista. Então, é uma imbricação que não tem como a gente nem discutir, não adianta nem a gente discutir, porque é fato, né? Dia desse eu postei aqui a respeito do estatuto dos partidos, né? E é um negócio espetacular para você conhecer, né? Quer conhecer um partido? Dê uma olhada lá no estatuto que você vai ver as bandeiras que ele defende. E PT, PSD, PDT, Rede, acho que até PV, não lembro agora, seria leviano dizer que também, mas acho que também ele, né? Não quero afirmar enfaticamente, mas acredito que sim, todos eles defendem essas bandeiras, tá certo? A discriminação das drogas, a defesa do aborto como um direito reprodutivo das mulheres, tá certo? São contra a família tradicional, apoiam os movimentos LGBTQI, o que quiser dizer aí, tá certo? A sigla, o letra que quiser colocar na sigla. Então, o que é que está acontecendo? Ora, senhoras e senhores, está acontecendo apenas o velho pragmatismo político brasileiro. Um dia desses, uma liderança ficou meio encrespada comigo, me disse pessoalmente, porque eu tinha dito que a igreja, em termos de solução para o Brasil, solução ética, é parte do problema e não parte da solução. E essa a razão. Está provada agora, mais uma vez, né, nós já provamos N vezes, né, no nosso blog, www.daladirlima.com, né, no qual nós escrevemos desde 2006. Olha aí quantos anos. Né? Desde 2006 nós falamos sobre isso. Falamos em vários termos, de várias maneiras, abordando vários aspectos, mas é sempre a mesma história. Pragmatismo, tá certo? Contradição, incoerência, que sempre depõe contra a Igreja do Senhor Jesus. Né? Hoje me chegou a notícia, né, um informe, eu não vou dizer que é uma coisa confirmada, porque teria que ter prova, ter testemunha, etc. Né, de um irmão que decidiu se candidatar por uma determinada igreja. Ele pôs a candidatura à disposição da igreja, a igreja apoiou, etc. E ele é uma pessoa que defende muitas bandeiras interessantes, importantes para a população em geral. E ele recebe uma ligação de uma determinada pessoa, não vou dizer quem, evidentemente, e diz para ele simplesmente o seguinte: olha, as suas bandeiras não valem nada para nós. A tua bandeira é a igreja. Mas como assim? Não, nós é que vamos ditar a bandeira para vocês, para você, as bandeiras a serem defendidas para você. Essa é a primeira colocação. A segunda é: os cargos do teu mandato são da igreja. Esse é um assunto, inclusive, que já rolou muito aí nos meios de comunicação, né, no YouTube, tá de um canto a outro, de uma igreja que atravessa uma fase de inúmeros questionamentos judiciais, justamente por conta dessa prática, mas é generalizado, gente. É incrível como isso acontece no Brasil todo. E a gente fica perplexo porque é gente que defende a ética, é gente que defende a moral, é gente que vocifera contra os maus costumes políticos, é gente que condena as práticas políticas que temos, a negociação, a negociata, a rachadinha de gabinete, os conchavos. Isso não pode acontecer, o povo de Deus não pode compactuar com isso. E a realidade é que não existe ingênuo nesse jogo. Eu queria deixar muito claro aqui, nessa rápida live, vai ser alguns minutos aqui apenas, para nós conversarmos sobre esse assunto, que não existe ingênuo nesse jogo. Eu costumo dizer que o mais bobinho nesse jogo conserta um relógio no escuro, dentro de uma piscina olímpica, com a luva de boxe na mão. O mais ingênuo, o mais bobinho que você puder imaginar. Então, muito cuidado, né? Prestemos atenção, porque essas bandeiras, eu digo não porque eu sou um conservador raiz, vamos dizer assim, né? O conservadorismo é complexo de definir, mas são bandeiras caras. Eu sou contra o aborto, eu sou contra a ideologia de gênero. Ainda essa semana nós fizemos uma live sobre isso, né?
Eu sou contra a descriminalização das drogas, só defendo a descriminalização das drogas quem não tem um drogado, um zumbi dentro de casa, consumindo os recursos de atenção e o psicológico da família. Não é? Nós somos a favor da família tradicional. E aí, do nada, de repente, por uma conveniência, né, política, financeira, promessa de cargos, tem tudo disso, gente. Eu conheço essa história de cabo a rabo, tá certo? Por causa dessas conveniências, a igreja abre mão dos seus princípios para apoiar candidatos que defendem essas bandeiras. E às vezes não as defendem de maneira enfática, né? Defendem de maneira dissimulada. Porque à medida que eu apoio os pressupostos de um determinado partido, eu sou obrigado a compactuar com aquele partido defende. E à medida que eu compactuo com o que ele defende, eu me torno igual, não há nenhuma diferença. Então, um absurdo nós registrarmos isso hoje aqui. Né? E eu fiz essa live depois de muita resistência pessoal. Né? Eu vou lá postando uns pensamentos para ver se a turma reflete, etc. Mas a gente percebe que já está todo mundo envolvido. Está todo mundo, até o pescoço, como se diz aqui no Nordeste, envolvido nessa política que é mais do mesmo. Tá certo? É apenas conveniência. Os nossos candidatos evangélicos estão em partidos esquerdistas, coisa absurda. Partidos de esquerda. Nós já falamos tanto sobre isso. Nós ouvimos tanta balela, né, nos púlpitos, nos microfones, nas redes sociais, contra as bandeiras que os partidos de esquerda defendem e agora a igreja está abraçada com eles. Teremos um termômetro, a cidade do Recife, que é a maior cidade do estado, obviamente, porque é a capital, e que tem também a maioria dos evangélicos lá. E, pasmem os senhores e senhoras, está desenhado no cenário se eleger um prefeito esquerdista que vem de uma longa linhagem, diga-se de passagem, né, de esquerdistas que já governam o Estado, etc. e tal, e que, pasmem os senhores e senhoras, já atacaram a igreja. Quem não lembra? Eu lembro, minha memória é boa. Eu lembro do Festival de Inverno de Garanhuns, né? A senhora Daniela Mercury, o senhor Johnny Rocker, né? Jesus Rainha do Céu, e que tudo isso atacou a igreja. E a igreja disse: olha, não é possível que num evento cultural tenhamos uma pessoa defenestrando a Bíblia. Né? E, na ocasião, né, o secretário de Cultura, que era do PCdoB, tá certo? Defendeu com unhas e dentes a apresentação contra a Igreja do Senhor Jesus, tá certo? Na época, muita gente fez vídeo, botou bannerzinho na internet. Eu tenho até aqui um bocado de banner guardado. Eu gosto de guardar essas coisas, porque eu sou um camarada um pouco metódico. Né? Quando eu faço uma colocação, eu não estou fazendo à toa. Eu faço sempre uma colocação respaldada. Porque aí, quando alguém disser, não, eu não disse, aqui você disse. Não, eu não fiz, aqui você fez. Né? E eu não teria nenhum problema se fizerem isso comigo. Mas nós temos que ter uma coisa chamada coerência. A igreja do Senhor Jesus, sobretudo, é coerente. Tá certo? Coerente. E quando foge da coerência, nós perdemos. Perdemos a oportunidade de nos impor, perdemos a oportunidade de mostrar a nossa ética elevada, tá certo? E é terrível. E se tudo isso não fosse crítico, não fosse negativo, tivesse essa carga negativa, uma vez que nós defendemos algumas bandeiras que estão sendo contrariadas e nós estamos aplaudindo à medida que estamos apoiando, tá certo? Ainda existe o conchavo mesmo, deslavado. É pedir dinheiro em nome da igreja, é pedir dinheiro em nome disso e daquilo. Eu não vou dizer quem está pedindo, porque não tem como provar, mas é informe direto. Parece que o meu telefone é o telefone do Cardinô. A turma liga, ó, eu soube disso, disso, isso. Ó, eu soube disso. Ó, rapaz, eu estava num determinado lugar e pediram tanto, e fizeram isso, essa exigência, aquela outra. Barganha, né? Pura e simplesmente barganha. Em nome do Senhor Jesus e em nome da Igreja do Senhor Jesus. Então, eu me sinto indignado, eu me sinto ultrajado e me sinto envergonhado também, porque se defende tanta coisa, se defende tantas ideias que são bandeiras caras, eu chamo assim, não são bandeiras do conservadorismo a priori, são bandeiras morais,
que a Bíblia defende. A Bíblia é a favor da vida, né? A Bíblia é contra o desmantelamento da família tradicional. A Bíblia prega, anuncia que a igreja é o esteio da sociedade, e nós dizemos isso. O que é que nós dizemos nos casamentos? O que é que nós dizemos nas palestras de casais? A família é o esteio da sociedade. Como é que nós vamos votar num partido que é contra a família tradicional? É uma coisa de louco. Eu dá até para sorrir, eu não fico nem com raiva, eu não fico nem com a cara de furioso, porque é aquela coisa que você diz, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Que loucura é essa? Né? E, por incrível que pareça, gente, rola muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito cargo. Né? A gente ouve falar de mensalão de candidato, já hoje, não é mensalão que vai ser quando se eleger, não é mensalão hoje, que está pagando uma determinada parcela a um determinado líder, a determinado pastor, determinada liderança de um determinado órgão, determinada liderança de um determinado bairro, e etc. E tal. E essas histórias é impossível que sejam todas mentira. Eu não sou criança, não nasci ontem. Eu já vi muita coisa. Eu estava no gabinete de um determinado deputado, por exemplo, né, que eu fazia serviço para ele, eu não fazia campanha, é bom que se diga, né, eu fazia trabalhos para as empresas dele, esse era um empresário que era cliente da minha empresa, né, pessoa jurídica para pessoa jurídica, né, com nota fiscal, com tudo direitinho. Aí chega para mim e me chama no gabinete dele para resolver alguma coisa das empresas. E eu fui no gabinete dele, e chegando lá, está lá a secretária, me pede para aguardar, e eu aguardo lá na recepção. E, em dado instante, aquela pessoa sai. E quando aquela pessoa sai do gabinete, ele me chama para ser atendido, para conversar. E aí ele é um camarada um pouco debochado, né, nas colocações que faz, etc. Ele disse assim, Daladier, tu conhece esse cidadão aí que saiu? Era um pastor, eu não sabia, não conhecia. Ele disse, é pastor fulano de tal, etc. e tal. Ele disse mesmo assim, veio trazer para mim as ovelhinhas, está tudo na minha mão. Então isso é uma vergonha terrível, tá certo? E eu falo desse caso para que vocês saibam como é emblemática a coisa. Porque às vezes a gente fala aqui em uma live e alguém diz assim, ah, está no mundo da teoria, isso aí é probabilidade, né? Mas a realidade do dia a dia é essa. Né? Esse caso eu soube. Quantos outros casos a gente não sabe? Ou só sabe quando estoura, né? Quando vai para o Ministério Público, quando há uma denúncia na Câmara de Vereadores, quando há uma denúncia na Câmara de Deputados, uma coisa desse tipo. De maneira, gente, que nós temos que reavaliar a nossa posição enquanto Igreja do Senhor Jesus. Eu não estou pregando aqui o voto de um candidato, no outro, não quero falar sobre isso. Fiz questão de não publicar nenhum apoio a nenhum candidato, até porque não estou apoiando mesmo pessoalmente, assim, diretamente. Eu tenho muitos amigos que são vereadores, que são prefeitos, que são candidatos a prefeito, que são candidatos a vereador. É natural que eu conheça muita gente. Eu moro aqui na região há mais de 45 anos. Né? É natural que eu conheça. Eu sou uma pessoa um tanto quanto bem relacionado, conheço todo mundo aí, né? Pelas minhas atividades profissionais, pelas minhas atividades espirituais, pelo dia a dia, né? Em sociedade. Eu conheço muita gente. Então, eu não pedi voto para ninguém. Conheço gente boa, que está bem intencionada, etc. Conheço gente ruim, que está mal intencionada, que tem na política apenas um trampolim para suas sacanagens políticas e financeiras, etc. Mas, enfim, qual é o papel da Igreja do Senhor Jesus nessa campanha toda? É proclamar essas verdades. Porque ou a gente defende esses princípios, ou a gente vira uma geleia. Né? De dia a gente prega uma coisa, aí está na geladeira, endurecido. Aí de noite coloca, aliás, o contrário, né? De noite coloca na geladeira, a gente está durinho, né? Firme nas nossas convicções, defendendo a plenos pulmões e brigando e arengando com todo mundo e mandando cartinha para não sei para onde, fazendo notinha de repúdio para a Câmara, para isso, para aquilo, para o Festival de Inverno, para o governador, para não sei o quê. No outro dia, nós sentamos na mesa e vamos negociar alguma vantagem. E aí a gente se torna uma geleia, derrete, todos os nossos princípios, nossos conceitos vão embora e agora é o vale tudo, é o que está posto na mesa, é o que interessa aqui e vamos lá. Né? Então, paciência, gente, isso é uma palhaçada. Me perdoe assim ser bem grosseiro, né, na minha colocação, na minha conclusão aqui a respeito de tudo que eu já falei. É uma tremenda palhaçada, tá certo? Só traz demérito para a Igreja do Senhor Jesus, tá certo? Eu hoje estou ouvindo, né? Essa semana eu estava ouvindo um áudio que mandaram para mim
de um candidato dizendo assim, rapaz, olha, os órgãos da tua igreja são caros, viu? Porque, olha, pede isso, pede isso, pede isso, e ainda tem que descolar um cargo para fulano de tal. A pessoa me mandou esse áudio com toda a colocação, etc. E eu digo, meu Deus do céu, onde vamos chegar? Mas essa é a realidade, tá certo? Eu só espero uma coisa, né, muito importante, é que amanhã ou depois, né, ninguém venha com uma conversa fiada, diferente. Ah, não, porque agora, não sei. Então, era a eleição, era a vantagem, era a oportunidade, a conveniência que faz o homem. Não, eu não aprendi assim. Eu aprendi que nós somos o mesmo, né? Os nossos princípios devem ser mantidos em qualquer lugar, tá certo? Você quer o seu cargo lá na prefeitura? Vai, irmão, pleiteie, é seu direito. Tem os cargos comissionados que não exigem concurso. Quer ser um concursado? Ótimo, estude, rale, né, como se diz aí no popular, e você vai alcançar, tá certo? Agora, essa história de ter uma conversa hoje e outra conversa amanhã, ao sabor da tempestade, ao sabor do momento, isso não é conversa de crente. O que é que nós pregamos? A Bíblia diz, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que diz passar não vem de Deus. Tá certo? Se não vem de Deus, não agrada a Deus. Tá certo? Agrada a carne, agrada o diabo, agrada aos homens, agrada a quem quiser. Tá certo? Essa é mais uma das razões pela qual a Igreja do Senhor Jesus não consegue mudar o parâmetro ético da nossa nação. Nós temos a nação do jeitinho, a nação do arrumadinho, do puxadinho, né, do contorno ali, da manobra, né? E nós, apesar de termos crescido tanto no país, somos milhões, mas não conseguimos mudar os parâmetros éticos da nossa nação, porque nós estamos dispostos a fazer a mesma jogada, né? Compactuar dos mesmos costumes, dos mesmos hábitos, tá certo? Então, temos que pensar muito sério. Toda campanha política é a oportunidade que nós temos de fazer essa reflexão, mas infelizmente as pessoas fazem essa reflexão no endomarketing, né, diante da igreja, para os seus escritos da Bíblia, para as suas palavras do púlpito. E a Bíblia não funciona assim. A Bíblia ela se realiza no dia a dia. Né? O que nós pregamos no púlpito deve viver lá na rua. Né? Do contrário, vira tudo uma bagunça e fica tudo por isso mesmo. E a igreja sai novamente desmoralizada. Tá certo? Então, eu vou fechar aqui essa rápida Facebook Live falando sobre esse naufrágio. É trágico, né? Como dizia o Omar, né? É trágico que nós tenhamos naufragado tão rápido. Saímos de uma eleição em 2018, né? Metidos a conservadores. Aí chegamos em 2020, mergulhamos no pântano da conveniência. Que Deus nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos, irmãos, atravessar mais uma campanha e chegar do outro lado fazendo aquilo que agrada a Deus. O que diz passar não vem dele, não o agrada. Queremos agradecer a todos os irmãos e amigos, pastores aqui, pastor Flávio, presbítero Delbando e vários outros irmãos aqui que estão conosco, né, comentando e dando a sua opinião. E isso é um assunto que pertine a todos nós. Tem gente que quando diz assim, vamos falar de política. Meu Deus, já vai falar. Sim, nós precisamos falar de política. Agora, nós não precisamos fazer campanha política a partir do púlpito, até porque é proibido por lei. Né? Nós precisamos falar de política, conscientização política, para que as pessoas entendam. Gente, nunca deu certo isso, essa simbiose entre poder e igreja, nunca deu certo na história. Nós temos milênios de história e pode recapitular a história, sempre dá errado. Ah, não, porque a igreja quer um puxadinho na prefeitura, a igreja quer um puxadinho no governo do Estado, quer uns cargos lá no gabinete do deputado fulano de tal, do vereador fulano de tal. Isso sempre dá errado, gente. Não adianta, não tem como você fazer diferente. E dá certo temporariamente para quem tem a benesse, quem está recebendo, quem se empodera, né? Mas para o povão, para a igreja em geral, não dá. Eu me lembro que eu conversei com um, um animal político, né? Que era prefeito há muitos anos aqui na cidade de Igaraçu, ó, anos, anos, tá certo? Décadas. E ele já dizia, pastor adora dinheiro. Por quê? Porque todos os pastores que se aproximavam dele, o objetivo era um só, um carguinho, tá certo? Para ele ou para um familiar, um dinheirinho por fora,
tá certo? Sem declaração. Um cargo comissionado no qual ele nem aparecia, que tem muito, viu? Tem muito. Nesse particular aí tem muito. E é isso aí. Vantagens, 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 vendendo a noiva. Não tem como a gente concluir diferente. Eu sou muito objetivo, posso falhar amanhã, né? Tenho até muito medo de ser refém daquilo que eu defendo. Mas paciência, gente. Eu vou ser traído pelas minhas próprias palavras. E, como disse um grande luminar evangélico, as palavras vão se voltar contra mim, me condenar, se eu falhar naquilo que eu defendo. Agora, nós temos princípios, e esses princípios têm que ser coerentes. Do contrário, a igreja vira uma geleia, tá certo? E só serve para ser pisada pelos homens. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Ore por mim, que eu oro por você. Vamos juntos, orando, atravessar essa campanha política, mais essa, tá certo? E vamos rogar ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós e daqueles que se vendem, porque eles estão se vendendo por uma vantagem imediata que tem uma repercussão negativa extensa, né? E isso é demérito, não traz nenhum, depois contra a igreja, não tem nenhuma vantagem para a igreja, tá certo? Quem quiser pensar diferente tem liberdade, é seu direito, você é uma pessoa emancipada, né? Todos pensam de maneira adulta, então você tem o direito de pensar diferente de mim. Agora, eu não penso diferente disso, tá certo? Já vi muitas vezes esse filme e o final é conhecido. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Né? Muito obrigado aí ao pastor Lucas Araújo, grande amigo, não é? Jurisconsulto, não é? De Goiás. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus e abençoe a todos em continuidade. Se você quiser e achar bom, compartilhe esse vídeo, tá certo? O conservadorismo naufragou, infelizmente. Vamos seguindo para ver o que, é que vai acontecer daqui para frente.